Vamos ler. A Escritura diz: ora, quando ele, Jesus, ia chegando a Jericó, estava ali um cego, sentado junto do caminho, mendigando. Este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele ouviu o barulho, a confusão, a muvuca, as pessoas certamente esbarrando nele, uma circunstância completamente incomum. Ele perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus o Nazareno ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e mandou que lhe trouxessem. Tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Mas inicialmente aqui eu não quero falar sobre o cego, eu quero falar sobre a paisagem. Quando você tem uma coisa que há muito tempo está parada, uma circunstância que há muito tempo não muda, um problema que muito tempo não se altera, uma circunstância que não interessa a mudança do clima, do ambiente, da chuva lá fora, as coisas não mudam, aquilo virou uma paisagem. E o que é uma paisagem? É uma coisa parada. Você pode caminhar por paisagens muito bonitas. Uma das mais bonitas do Brasil é a rodovia Rio Santos. Maravilhosa. Você tem praia, você tem Mata Atlântica, você tem montanhas, você tem a Serra do Mar, você tem ilhas. Cada altura ali da paisagem da rodovia Rio Santos é uma coisa fabulosa. Eu não sei se você já conheceu essa trajetória, e se você que já passou por lá observou isso. Eu observei. Mas sabe, eu tenho certeza que se eu passasse por lá todo dia, eu ia me acostumar com a paisagem. As ilhas iam desaparecer, a montanha ia desaparecer, a Mata Atlântica ia desaparecer, as praias iam desaparecer, as curvas iam desaparecer, tudo ia ficar igual como sempre foi. Então você se acostuma com as coisas da sua vida, do seu relacionamento, da sua liderança, que envolve seu marido, que envolve sua esposa, que envolve seus filhos, que envolve seus discípulos, que envolve seu pastor, que envolve sua rede. E há um grande risco, se não uma grande possibilidade, de várias dessas áreas da sua vida, se não todas, virarem uma paisagem. E uma paisagem é quando ninguém conversa. Você não conversa com a paisagem. Depois de muito tempo, você não nota nada relevante ou significativo numa paisagem. Você já viu aquilo? Você mal vê ou dá importância à paisagem. Uma paisagem vai se tornando inanimada, irrelevante. Uma paisagem não age nem reage, é só estar lá. Uma paisagem não se move. Uma paisagem deixa de incomodar e não incomoda mais, porque agora é paisagem. Uma paisagem não fala e nem emite opinião, ela fica lá, calada. Você não conversa e nem interage com paisagem. Você não se inclui na paisagem. E paisagem finalmente é uma coisa. E é interessante, quando a gente vai
conhecendo vários países e várias culturas, você vai percebendo diferenças e nuances muito particulares, né? Uma coisa muito legal do povo brasileiro é que a gente é muito descolado, a gente é muito desbocado, a gente é muito inconveniente, a gente é muito barraqueiro, a gente é caloroso, amoroso, beijoqueiro, pegajoso, né? Para não falar chiclete quente de asfalto. E uma coisa que me chamou muita atenção nos Estados Unidos é que eles são, por conta dessa cultura saxônica, diametralmente o oposto disso. As pessoas não te olham nos olhos. Se você está no aeroporto, se você está num lugar público, se você está numa universidade, se você está no corredor de um hospital, se você está num shopping center, as pessoas não te olham nos olhos. As pessoas convivem com você como se você fosse uma paisagem. É alguém que não interessa, eu não quero saber o seu nome, eu não quero saber quem você é, não quero saber de onde você veio, não quero saber o que você está passando, não me interessa saber suas crises e as suas circunstâncias, eu estou pouco me lixando, porque você faz parte desse contexto ao meu redor, que é apenas uma paisagem. Uma vez eu me assentei com os meus filhos, e os meus filhos são hoje 3 homens. O mais velho tem 27 anos, exatamente, 27 anos, e amanhã os meus gêmeos fazem 25, amanhã, 25 de março. Quando eu morava aqui em São Paulo, eu até tinha dito que aquela famosa rua 25 de março foi dada em homenagem a eles. Porque é tudo muito agitado, tudo muito, né? E brincadeira. E aí, nessa conversa, estava lá os 3, e começou a rolar, eu não me lembro qual foi o assunto, mas era um assunto do qual eu me retirei, era um assunto que já não me interessava há muito tempo, mas era um assunto que interessava muito aos 3, e de repente, estávamos nós os 4 à mesa, e eu era uma figura ignorada no meio dos 4, porque eu virei paisagem para aquele contexto. E aí, assim, meditando sobre essas coisas, né? Como que facilmente você se torna uma paisagem. E algumas células nossas, muitas vezes, nunca funcionam, porque o líder inconscientemente encaixa todas as pessoas como parte de uma paisagem. Quero ouvir a sua opinião. Não me interessa saber o que você tem a dizer. Não me interessa colocar para participar a dona Teresa. E nem o seu João falando da erisipela da perna dele. Não quero saber do Gregório. Estou pouco me lixando com a Claudete. E aquela outra fulana que nunca resolve o problema do desemprego. Então a melhor maneira de você resolver isso é: põe todo mundo na paisagem. Que vai ficar todo mundo lá assim, ó. E às vezes igrejas inteiras se tornam irrelevantes quando tudo é só uma paisagem. O púlpito é parte de uma paisagem. Você vai naquela igreja e é o mesmo pastor, o mesmo papo, a mesma conversa, o mesmo palco, as mesmas músicas. Mas sabe, irmãos, eu amo louvor e adoração, e a gente, né, gosta, e a gente vem dessa vertente de experimentar a presença de Deus, de fluir na presença de Deus. Mas tem algumas canções, Jesus amado, parece que é da época do Jurássico, e a coisa não para, né? E conheço em particular uma pessoa muito querida, que a gente respeita, né, é uma pessoa muito preciosa, mas toda vez que a pessoa vai liderar o louvor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Tá bom que essa música é maravilhosa, mas precisa de cantar 7.818.522 vezes.
Em cada vez que você dirigir o louvor, não tem mais nada, não tem outra música. E aí as coisas vão perdendo a relevância. A mensagem que antigamente tocava também não tem relevância. O púlpito vira uma paisagem. E para o pastor, a igreja também vai virando uma paisagem. E aí nós temos a tendência também, quando a gente vai encarando coisas que para nós são muito indigestas, é mais conveniente, dá menos trabalho, encaixar pessoas difíceis na paisagem. Prega um rótulo, não, aquele cara é carnal. Prega outro rótulo, aquela ali só discute. Aquele outro ali é só polêmico. Aquele outro ali é inconstante. Aquele outro ali, daqui a pouco você tem ao seu redor uma paisagem de gente complicada, com a qual você não se relaciona mais, porque agora, convenientemente, elas estão numa paisagem. E uma paisagem não mexe, não fala, não enche o saco. E aí nós fixamos, ignoramos, silenciamos, controlamos pessoas difíceis, colocando-as numa paisagem. Problemas insolúveis viram paisagem. Por quê? Porque de alguma forma e até inconscientemente a gente se convence que diante da paisagem eu sou impotente. Consigo mudar minha mulher. Não consigo mudar meu esposo, não vou mudar meus filhos, não vou mudar a igreja, não vou mudar meus discípulos, não vou mudar a realidade dessa liderança, não vou mudar meu pastor. Tá bom, é verdade que ninguém muda ninguém, mas Deus é aquele que muda. Se eu desistir que Deus mude alguma coisa, pera lá, vamos embora. Acabou a razão de ser igreja. Fecha essa célula, que esse troço virou uma celulite, virou uma celulose. Se eu não tenho expectativa posta em Deus, que é sinônimo de fé, fecha esse negócio, vamos vender acarajé na feira, vamos mudar de emprego, fecha a igreja e abre uma pastelaria, alguma outra coisa. Dá menos trabalho colocar pessoas em paisagem, porque eu não tenho que sujar a mão, eu não tenho que ter problema, eu não tenho que me envolver, e eu não tenho que ser envolvido. É mais conveniente também eu me retirar, e daqui a pouco eu passo a fazer parte. É seguro subir aqui? É seguro? Eu passo a fazer parte de uma paisagem. Eu me retirei de qualquer possibilidade de mudança, de milagre, de alteração, e eu, convenientemente, porque eu não quero ter problema, estou cansado disso. Mas sabe de uma coisa, milagre só acontece quando nós tiramos as pessoas da paisagem. A única chance que as pessoas têm de serem transformadas é de serem tiradas da paisagem. Transformação, discipulado, destino, futuro só são moldados quando tiramos as pessoas da paisagem. Seus problemas familiares acontecem e se tornam insolúveis quando você coloca seu cônjuge, seu marido, sua esposa, seus filhos na paisagem. Sabe, muito tempo atrás eu me lembro, minha mãe nova convertida, e tanto problema em casa, problema no relacionamento. Eu me lembro claramente quando todo mundo desistiu do meu pai. Minha mãe desistiu do meu pai. E nós, os filhos, e isso era inconsciente, eu não tinha maturidade como um garoto de 14, de 12 anos, de identificar isso conscientemente, mas todos nós encaixamos meu pai numa paisagem. Eu e os meus irmãos estávamos ali gritando, brincando, correndo, jogando bola, rolando no chão. Quando meu pai chegava, todo mundo... Por quê? Porque o sujeito da paisagem
de final de feira, de final de dia, de trovoada, de ameaça, chegou. E muitas pessoas, depois de expectativas frustradas em casa, na igreja, na família, acabam por se acomodar e aceitar seu lugar na paisagem. Quero mexer com isso, não quero. Eu não quero abrir a caixa de Pandora. Deixa os fantasmas guardados na caixa. Não puxa esse arquivo. Não faz pergunta difícil. Senta o seu traseiro na cadeira e quieta. Não mexe com aquela pessoa. Você está louco? Não cutuca o touro com a vara curta. Não mexe com quem está quieto. E a desgraça é completa quando liderados e discípulos viram paisagem. A única chance dos seus discípulos serem transformados em verdadeiros líderes, cheios de unção, autoridade e poder, é você tirá-los da paisagem. A única chance de você treinar pastores é tirar as pessoas da paisagem. É você fazer o que Jesus fez com aqueles caras que eram irrelevantes, medíocres e desconhecidos. O que Jesus fez? Tirou Pedro da paisagem da pesca naquela vila insignificante. A única chance do seu marido, da sua esposa, do seu casamento ser transformado, é você tirá-lo da paisagem. Interessante, você pode inverter essa palavra também. Você vai ver a vida de alguns homens de Deus da Bíblia. Por que Davi era um líder carismático, pragmático, de realidade, de conquista, de avanços, objetivos, palpáveis, mas a família dele era uma desgraça? Você vai ver que os filhos de Davi eram todos uma paisagem. Tem conversa com o filho. Pastora Luiz é pai de 2 moças e avô de 3 netas, irmão de 3 mulheres. Ele é uma ilha cercada de mulheres por todos os lados. Então, quando alguns irmãos no nosso meio, que são pais de rapazes, vão lá para perguntar para ele: escuta, como é que eu faço com meu filho? Ah, isso aí você pergunta para o Marcelo. E é interessante que quando você vai ver a história de Davi, os filhos de Davi, e ele não tem conexão emocional nenhuma. Alguns irmãos às vezes vêm me perguntar: pastor, como é que você cria meninos? Primeira regra: conecte-se emocionalmente com o seu filho, entre na vida dele, pergunte todas as coisas, vá viver na pele dele, as circunstâncias dele, os medos dele, o potencial dele. Vai lá na realidade do seu filho. Não interessa se é uma realidade de 4 anos, de 8 anos, de 12 anos, de 16 anos, de 20 anos. Sem essa conexão emocional, seu filho é uma paisagem. Me lembro quando eu ainda era criança, um amigo do meu pai, em casa, foi lá tomar algumas pingas com ele. Meu pai não era crente. E o amigo dele perguntou: Ricardo, qual a idade do seu filho? Aí meu pai olhou para mim: quantos anos você tem? Eu falei: 8, pai, 8. Ricardo, que série escolar o seu filho está? Qual série que você está fazendo?
Segundo ano, pai. Segundo ano. O pai não sabia nada de mim. Meu pai não estava envolvido com nada na minha vida. Algumas das coisas mais graves aconteceram na minha vida e meu pai não sabia. Não havia nada ali de... Eu era uma paisagem. Quando nós fomos comemorar os 20 anos de ministério, né? Por acaso estamos comemorando 30, próximo agosto. Eu fui convidar o pastor que me batizou. Em 1900 e Jurássico. Aí, a pessoa que foi lá, né? O emissário. Então, pastor fulano, pastor Marcelo lá e tal, né, vai estar comemorando 20 anos de ministério, você faz parte, né, disso, dessa história, dessa festa, você o batizou e tal, foi o primeiro pastor dele. Marcelo, eu nunca ouvi falar. Eu era uma paisagem. E aqui deixa eu começar a colocar o abacaxi no seu colo. Deus cria paisagem pela sua palavra. Deus diz: haja luz, e Deus diz: haja firmamento, sem esse efeito especial. Deus diz: haja porção seca, haja vida, haja árvores frutíferas, animais selváticos, e enfim, tudo isso veio a existir. Haja firmamento, haja. Mas você, Deus tateou você, representado por aquele primeiro homem, pelos dedos. Em outras palavras, deixa eu falar então de maneira extremamente rasgada aqui. Deus tateou, tocou, teceu todos os seus orifícios. Por dentro e por fora. Ele te tocou. O que ele está querendo dizer em outras palavras? Presta atenção. Para mim, é impossível você se tornar uma paisagem. Nem que eu queira, jamais você será ou se tornará uma paisagem. Não interessa o que você se torne. E aí, voltando para o cego, o que Jesus faz quando ele chega ali? Quem era aquele cego? Aquele cara estava ali há décadas. Certamente ali tinha uma estrada, certamente ali havia construções, certamente ali havia ambulantes vendendo alguma coisa, vendendo comida, vendendo verdura, vendendo frutas. Certamente havia ali algumas casas, alguma coisa, algum comércio ali. E esse cego compunha, fazia parte da composição da paisagem. Alguém que passava ali todos os dias se acostumou com a paisagem. E quando o cego vira paisagem, ele é tão frio quanto um muro. Ele é tão irrelevante quanto a parede das casas. Ele é tão insignificante quanto aquela cesta de verdura com repolho ali em cima. Ele é só paisagem. Quem se importa com a cor da parede, se ela está descascada ou não? Não importa, porque isso é só uma paisagem. Esses dias nos últimos 2 anos eu tenho ficado impactado com o entendimento da humanidade de Jesus. Por que Deus manda essa mensagem para nós, sendo todo divino, vestindo-se de carne e osso, reconhecido em figura humana, se metendo com as nossas misérias? Para que Deus quis isso? O que Ele está querendo
querendo dizer quando Jesus tem uma genealogia? Tanto em Mateus quanto em Lucas, o que Deus está querendo dizer? Eu virei parente. Mas para que eu virei parente? Espera lá, e não é só por conta de histórias nobres não. Porque quando você vai ver a genealogia, há uma desgraceira ali. Abraão já não era lá aquela coisa assim tão maravilhosa. Pai da fé, mas o cara, né, dá umas fora, legal, joia, mas ele é humano. Aí o filho dele, Isaac, Deus não fala com Isaac. É uma coisa assim que perverte e inverte toda a visão da videira. Deus fala com Rebeca. Deus não fala com Isaac. É a Rebeca que tem a percepção. Quem serão os filhos, como serão os filhos, o chamado dos filhos e o futuro dos filhos. Deus não fala nada com Isaac. E como é que Isaac trata Jacó? É paisagem. Ele gosta de churrasco, mas ele não para ouvir a Deus. E aí ele fica encasquetado com Esaú. A coisa vira um problema familiar. Todo mundo crente, todo mundo na igreja, e o irmão mais novo, Jacó, tem que fugir escondido, porque o irmão mais velho ameaçou ele de morte. Todo mundo crente. E o Isaac fica cego, se você fizer as contas, 70 anos em cima de uma cama, dependendo da mulher levar comida para ele e alguém dar banho naquele homem. 70 anos. E aí você vai avançando a coisa vai ficando mais esquisita. Tem a Raabe, que era prostituta sindicalizada, ela pagava as contas vendendo o corpo. Faz parte da família do Messias. Aí você chega lá na vida de Davi, tão nobre, tão cheio de Deus, ungido, profeta, rei, sacerdote. O cara adultera, o cara é culpado de assassinato, a coisa degringola, a vida familiar dele vai para as páginas dos jornais. Um dos filhos, porque não aguenta esse pai que o trata com paisagem, chuta o pau da barraca, mata o próprio irmão, todo mundo crente. E por causa do ódio desse pai que o ignorava, que o tratava como paisagem, ele então tem que agredir o pai, agredir a imagem do pai, ameaçar o pai, dar um golpe de estado contra o pai. Davi tem que fugir. O que Absalão faz? Pega as concubinas de Davi em cima do toldo, tem relações sexuais com elas, todos nus, em cima do parapeito, para todo mundo em Jerusalém ver aquele cara fazendo um bacanal no palácio com as esposas do rei, todo mundo crente na igreja. E Deus não tem vergonha. O Messias vem dessa linhagem. Não tinha uma família melhor? Não pode varrer essa porcariada para debaixo do tapete, omitir a parte ruim. Para que tem que contar a parte ruim de Davi? Porque o dia que o Messias vier, ele não vai agir como seus antepassados agiram, encaixando as pessoas como paisagem. E aí Jesus então, ao chegar no cego, Jesus o vê. Alguém viu esse rapaz aqui? Como é que é seu nome, filho? Alguém viu Mateus durante esse tempo todo de mensagem? Sabe por que não? Porque ele é uma paisagem. Ele faz parte da composição do palco. E está caladinho, discreto aqui. Ele é paisagem. Deixa eu tirar ele da paisagem. Vem cá, Mateus.
E nós vamos fazer um teatro, ok? Você vai ajoelhar aqui. Você vai ajoelhar aqui. Põe a mão na frente dos olhos assim. Ele é o cego de Jericó. Você passava aqui na frente, você não via, porque ele fazia parte da paisagem. Jesus o retira da paisagem. Olha o princípio, a chance do milagre é alguém ser tirado da paisagem. E Jesus faz uma pergunta com toda santa reverência, absurda, uma pergunta burra, uma pergunta óbvia. O que esse homem é? É um cego. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Uai, vamos jogar tênis, tem raquete? Será que você não está vendo aqui, não é óbvio, ululante, que eu sou cego ou filho de Deus? Mas por que Jesus pergunta a pergunta óbvia? Porque ele também tem que querer sair da paisagem. Eu quero largar de ser parte da composição cenárica ou do cenário dessa realidade aqui. Eu quero ver. Senhor, que eu veja. E Jesus então diz para ele: vai, tua fé te salvou. E concede a ele a visão. E aí agora o cego, que era cego da paisagem, agora vê. Fica de pé aqui agora, meu irmão. Você entendeu que ele foi tirado da paisagem, agora um milagre aconteceu na vida dele? E é impossível, depois do encontro com Jesus, devolvê-lo à posição anterior, insignificante, da paisagem. Obrigado, filho. E uma coisa além. O que significa? Que eu veja. A maior parte de nós vai atentar apenas para o milagre fisiológico. Ele tinha um problema de visão. E Jesus resolve o problema de visão. Espera lá, mas essa é a parte simples de Jesus tirá-lo da paisagem. Porque agora, daqui em diante, esse rapaz vê futuro. Ele vê propósito. Ele vê destino. Ele vê oportunidades. Ele vê potencial. Ele vê portas abertas. Ele vê saídas. E eu quero te falar, Deus chamou você com o mesmo encargo de tirar pessoas da paisagem. Mas qual que é a questão aqui? Isso vai requerer que você suje as mãos. Isso vai requerer que você ouça coisas que não são agradáveis. Que você se meta em circunstâncias que não são simples. Pelo contrário, são extremamente delicadas e complexas. Mas essa é a garantia de Deus de que, em fazendo isso, Ele vai operar e milagres vão acontecer. E aí eu quero te falar, há uma escolha a ser feita. Se eu quero discípulos, eu tenho que tirá-los da paisagem. Eu tenho que parar de passar a régua, igualar todo mundo. Se eu quero formar pastores de primeiro nível, se Deus nos chamou para formar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, eu preciso tirar essa gente da paisagem. O que é que Jesus fez ao formar os seus 12 apóstolos? Muito interessante, vai lá e lê depois, passagem de Lucas, quando Jesus tira a noite inteira para jejuar, orar. Jejuar não, na verdade, para orar. Ele já tinha ali algumas centenas de discípulos. E a Bíblia diz que depois de orar a noite inteira, ele escolheu os 12.
que ele fez? Tirou da paisagem. Você nunca mais vai ser pescador de tilápia, de piaba, de tambaqui. Você foi chamado para um destino muito mais elevado, para causar a maior revolução da história da humanidade. E tu és Pedro, e na consistência da verdade dessa pedra, desse princípio, eu vou constituir minha igreja. E é impressionante então como os milagres acontecem, como os milagres vão acontecer na vida da sua esposa, quando ela deixar de ser paisagem. Quando os milagres vão acontecer na vida do seu marido, quando ele largar de ser paisagem, quando Deus usando você, tirá-lo da paisagem. E aí a paisagem é em relação a alguém. Eu posso te ver como paisagem, e sou eu que Deus vai usar para tirar você da paisagem. Quando é que você sai da paisagem? Quando eu noto você, quando eu te vejo como gente, como pessoa, com seu potencial, com seus problemas, com seus cacoetes, com seus medos, com as suas crises, com as suas inconstâncias, com as suas tolices, com a história pesada que você traz na sua memória. Eu te tiro da paisagem quando eu te enxergo com os olhos de Deus. Tem um nome para isso, empatia, que significa vestir o seu sapato, calçar o seu sapato, vestir sua roupa. A única chance de você ser usado como pastor é tirar pessoas da paisagem. A única chance de você ser usado naquela célula é tirar todos da paisagem. A única chance de você ver sinais, prodígios e milagres na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida dos seus discípulos, na vida da sua igreja, é tirá-los da paisagem. E talvez você está cercado de paisagem, e há uma forte possibilidade de você fazer parte dela. E por que Jesus nos trouxe aqui nessa conferência também? Além de tudo que já foi dito, para tirar você definitivamente da paisagem. Eu fico imaginando a vida do cego. As pessoas passaram lá no dia seguinte, uai, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa diferente aqui. O que é? O cego foi alvo de um milagre, de um sinal, de um prodígio, por parte de Jesus Cristo de Nazaré. O cenário mudou, porque alguém foi tirado da paisagem. A vida dele nunca mais foi a mesma. Eu imagino aquele cara chegando em casa, vendo, e a mãe dele, e os irmãos, e as pessoas que conviviam com ele há décadas. Sabe por que eu fui salvo? Porque uma professora de português numa escola de 600 alunos me tirou do meio dos 600 e me fez exclusivo. E me viu e pregou o evangelho para mim. Mudou minha vida. Por que eu me tornei pastor? Porque alguém decidiu investir na minha vida, apesar das minhas limitações. Por que eu estou aqui? Porque eu fui tirado da paisagem. Eu quero perguntar nessa tarde, e aqui eu espero que os irmãos não fiquem constipados, né? Tivemos uma palavra tão cheia de vida, de energia, de revelação, e tanta gente rindo. E agora eu vejo alguns irmãos em lágrimas. Interessante, constipou. O Senhor quer tirar você da paisagem.
e vai transformar São Paulo, e vai transformar as pessoas próximas, e vai transformar a sua família, e vai transformar os seus discípulos, e vai transformar a sua liderança. Por quê? Porque quando Jesus chega, todo o cenário é completamente, definitivamente, profundamente alterado. E as pessoas deixam de ser partes de um quadro inanimado. Quantos querem fazer de discípulos pessoas com as quais você convive? Quantos querem fazer dos seus filhos as pessoas mais preciosas com as quais você se envolve espiritual e emocionalmente? Quantos querem fazer da sua esposa o alvo do seu investimento, do seu desafio, da sua promoção? Quantos querem fazer da vida da igreja? Sabe, querido, o que é a palavra de conhecimento? Quando Deus tira alguém da paisagem, fala: aquela pessoa, ontem à tarde, a mãe daquela pessoa morreu. Esse sujeito ontem à tarde foi demitido do emprego. Essa pessoa diante da qual você está hoje, uma pessoa que tem enfrentado problemas de insegurança, de instabilidade. Me lembro uma vez que eu termino com essa palavra. Eu trabalhava e numa afiliada da Rede Globo, e a minha função era de redator publicitário do sistema de rádio, jornal e televisão. E aquilo era uma estrutura de vários prédios paralelos, muito grande. E eu quase não tinha contato com a área de produção da televisão. A minha parte era mais ligada ao jornal. Mas um dia eu não lembro porque alguém me mandou lá para resolver alguma coisa. E eu estou andando no corredor e alguém passa por mim. Na hora o Espírito Santo começou a falar comigo. O marido dela deixou ontem. E além de abalada, insegura, ela está sem chão. E ela tem 2 crianças em casa. Mas espera lá, eu homem, abordar uma mulher que eu não conheço, no meio do cruzamento ali no corredor dos pavilhões dos prédios, para falar uma palavra tão íntima dessa. Mas antes da mulher desaparecer, indo na direção oposta, daquele corredor, aquilo ia apertando cada vez mais dentro do meu coração. Fui lá atrás dela e falei: olha, Deus está me dizendo algumas coisas a seu respeito. Seu marido te abandonou ontem. E você está muito insegura. Você tem 2 filhos para criar. E Jesus está dizendo para você que Ele está com você. Ele vai tomar conta de cada detalhe dessa situação. Eu casquei fora dali porque sei lá o que eu estava falando para essa moça. Eu não a conhecia, nunca a vi. O que aconteceu? Jesus a tirou da paisagem. Voltei para o meu departamento. Algumas semanas depois ela foi lá conversar comigo. Ela falou: olha, eu era desviada. Você não tem ideia do peso daquela palavra que você me deu aquele dia. Eu estou de volta para a igreja e estou dando para Jesus a chance dele consertar minha vida e meu casamento. Só falou isso. Agora eu quero te falar, não há chance de milagres sem as pessoas serem tiradas da paisagem. Nem para discípulos, nem para líderes, nem para pastores, nem para mulher, nem para marido, nem para filho, nem para pai. Meu pai era violento contra o evangelho. Aos berros, uma vez ele deu uma bofetada na cara. Eu usava óculos, o óculos caiu metros de distância. E ali chorando, eu apontei o dedo, Falei: o senhor ainda vai se converter? Aí a briga virou a 3ª Guerra Mundial.
E ele gritando aos berros: que converteu o quê? 25 anos depois, separado da minha mãe, morando aqui na periferia de São Paulo, se embriagando quase todos os dias, morando no meio do lixo. Para nós era muito mais conveniente ter o meu pai longe. Deus começou a trabalhar conosco. Isso foi um processo de décadas, de perdoar. Não, primeiro parar de odiar, depois perdoar, depois amar. E nessa época que ele morava aqui na periferia de São Paulo, se embriagando e vivendo no meio do lixo, um quartinho lá que era um despejo, nós nos reunimos como filhos e resolvemos tirá-lo da paisagem. Reunimos a família inteira, os irmãos dele, trouxemos a minha mãe, todo mundo. Celebramos o aniversário dele, dia 16 de setembro. E Deus então coroou com a cereja o processo de parar de odiar, perdoar, amar, nos dando a direção para honrá-lo. Honrar por quê? Essa pessoa ausente da nossa vida, que só causou problema, que eu vi embriagado, caído ali na frente de casa tantas vezes, nunca participou da nossa vida, nunca investiu coisa nenhuma, péssimo pai do ponto de vista natural. Vou honrar para quê? Porque é a coisa certa a ser feita, só isso. E nós honramos o nosso pai, e a gente se envolveu com ele. Ele voltou para Goiânia. Eu vou pregar na videira de Goiânia, isso há uns 15 anos atrás. É domingo à noite, e Deus tinha me dado uma palavra sobre honrar as fontes. Eu não sabia que meu pai estava lá, chegando de um encontro onde ele se convertera e te entregue a vida para Jesus. Eu estou pregando no púlpito e vejo meu pai na igreja. E no final do culto ele vem. Era até esquisito lidar com aquela figura que saiu da paisagem. Falar o que para ele? Glória a Deus, paz do Senhor, irmão, amém, aleluia, vamos orar. Até o vocabulário era E estava ali o meu pai. Ele não estava mais na paisagem. Voltou a viver com a minha mãe. Mudou muito. Tem 79 anos hoje. É membro da videira lá em Caldas Novas. Saiu da paisagem. Você entendeu? Ou a gente tem que desenhar uma paisagem aqui? Você está na paisagem? Seus discípulos, a sua célula, a sua igreja, seus liderados. Vamos ficar de pé nesse momento. Às vezes você está diante de situações com as quais você cansou. Você pode falar para Deus: Senhor, é difícil mexer com isso. A coisa está até estabilizada. Eu não quero desestabilizar de novo tudo. Deixa a água quietou. Eu não quero tumulto de novo. Conta isso para Ele. Fala: Jesus, a paisagem está tão boa. Só mexe nela se for para fazer milagre. Fala para Jesus isso: Jesus, a paisagem está tão quietinha, está tão tranquilo aquilo lá,
que me dava dor de cabeça todo dia. Para que eu vou puxar o fio da meada? Para que eu vou abrir esse arquivo? Para que eu vou dar nome para coisa que está quieta? Porque essa é a única chance do milagre acontecer e haver uma transformação definitiva.